Então quer dizer que um monte de gente achou que o Twitter ia acabar e que a nova rede social, o Threads, que lançou recentemente, ia virar a rede social do momento? Sério que alguém achou isso? Eu queria viver num mundo tendo essa esperança que as pessoas têm também. Mano, tá mais fácil a sua ex voltar com você do que o Twitter acabar, sinceramente. Essa rede social do capeta nunca vai acabar, mas nunca, nunca mesmo. E não, eu não tô feliz com o fato do Twitter não ter acabado, muito pelo contrário, não me entendam errado, pelo amor de Deus. Eu odeio aquele lugar, eu acho aquele lugar muito tóxico. Sempre que eu entro lá feliz, eu saio de lá mais oprimido do que um homem de 1,65 m. O que eu tô querendo dizer é que se o Twitter acabasse, eu tenho certeza que o PIB mundial ia subir, o Treta News ia chamar Paz News, igual o Zelone falou no vídeo dele, muito bom. As guerras do mundo iam sumir e quem sabe até eu cortaria o meu cabelinho na régua. O mundo ia ser perfeito. Mas a gente sabe que o Twitter não tá acabando. Isso não tá acontecendo e nem vai acontecer. Mas você já se perguntou por que isso não tá acontecendo? Por que o Twitter não tá acabando, se recentemente ele tá fazendo tanta força pra ir à falência? Por que as pessoas não estão parando de usar? Por que as pessoas não apagam esse aplicativo e não param de usar o Twitter? Hoje eu vou ir mais além do que outros criadores de conteúdo já foram. Hoje eu vou explicar pra vocês o porquê que o Twitter sempre vai existir e é muito difícil essa rede social acabar. E vou explicar o porquê que é mais difícil ainda as pessoas saírem do Twitter e migrarem para outras redes sociais. O problema do Twitter é muito mais sombrio do que vocês imaginam e eu vou explicar tudo isso pra vocês hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu peço o seu like e a sua inscrição para fazer esse vídeo chegar cada vez mais longe. E vamos lá analisar essa rede social maravilhosa. Para você que tá perdido porque você tem uma carteira de trabalho bem ativa e não tá sabendo o que tá rolando, basicamente aconteceu isso aqui. Eu sou o Elon Musk, sou muito rico, vou comprar o Twitter e vou limitar o número de tweets que as pessoas podem ver por dia. Se você gostar de jogar sua vida fora lendo tweet o dia inteiro, então vai ter que pagar pra ver o Twitter Premium. Aí do nada chegou um suposto concorrente chamado Threads, que foi feito integrado ao Instagram, que é comandado pelo nosso querido Mark Zuckerberg, que é um amorzinho de pessoa também. Ele e o Elon Musk disputariam o Nobel da Paz e da Bondade, com certeza. E esse tal de Threads foi feito com a intenção de ser igual ao Twitter, mas sem essas coisas capitalistas, por assim dizer. Ele ia se integrar ao seu Instagram, e isso é muito legal de falar, integrar o Instagram, e voilá, você tem um Twitter novo bem Ctrl+C e Ctrl+V. E olha só que história bonita até agora. De um lado, a gente tem um aplicativo que vem sendo destruído por um ditador, e do outro lado, tá surgindo uma concorrência. Algo que poderia fazer o Elon Musk acordar e melhorar os pontos negativos do Twitter. Senão, todas as pessoas do mundo iam supostamente para esse Threads. Aconteceu isso e já tinha acontecido mais ou menos isso no passado, quando saiu a notícia de que o Elon Musk tinha comprado o Twitter. Um aplicativo chamado Cool, que eu não tô de sacanagem, esse é o nome dele mesmo, Cool, lançou para tentar competir com o Twitter, mas o coitado não conseguiu nada. Eu acho que ninguém que eu conheço usa o Cool. Mas dessa vez, estava mais animadora a concorrência com o Twitter, porque o Threads é de um grande empresário, que é algo que passa mais confiança de que pode tirar o Twitter dessa zona de conforto dele. Que é uma coisa que o Zuckerberg já tem um certo histórico. Quem aí não lembra quando o Orkut era a rede social mais badalada do mundo e ele com seu Facebook faliu o Orkut. Mas mesmo depois do Threads ter lançado, ninguém conseguiu e nem consegue largar o Twitter. E por que isso acontece? Eu analisei bem a fundo usando como base o meu histórico pessoal com essa rede social e analisei o histórico de outras pessoas. E bom, vamos por partes e destrinchar o motivo do Twitter ser possivelmente eterno. Vamos lá, primeiramente eu quero te perguntar uma coisa. Qual a diferença entre você fazer uma postagem no Twitter e fazer uma postagem em qualquer outra rede social? É uma pergunta difícil, principalmente se você não tem o costume de usar essa rede, mas a resposta é que o Twitter bloqueia o número de caracteres que você pode fazer por postagem. Você pode fazer uma postagem no próprio Facebook, que é bem mais tranquilo do que fazer no Twitter. Você pode escrever uma bíblia ali no Facebook que tá tudo bem. E no Twitter temos 280 caracteres que você tem para falar o que você quer falar. Essa pequena diferença de limite de caracteres é um grande efeito borboleta. O Twitter não te possibilita dar totalmente o seu argumento muitas vezes quando você tem algo para falar. E isso ocasiona em uma coisa não muito legal. Várias pessoas podem não entender o que você escreveu, que é algo normal porque você não pode explicar muito o que você está querendo dizer pelo limite de caracteres, e isso ocasiona em uma coisinha chamada briga. Rapaz, você bateu no rapaz. É, briga. Ou você pode chamar de violência verbal, xingamento, chama da forma que você quiser.
A maioria das discussões nessa rede acontecem porque o texto de alguma pessoa sempre está incompleto, e tudo bem, porque o Twitter não te deixa completar os seus argumentos. E isso faz com que vários posts que dividem as opiniões e engajam muito estourem a bolha do Twitter e tragam cada vez mais pessoas para conhecer essa rede social. O Twitter é um grande engajador desde que ele nasceu por causa da sua limitação de caracteres. E isso foi genial do ponto de vista empresarial. Não é à toa a rede social ter ficado famosa e ter sido vendida por Elon Musk por muito caro. Vocês já pararam para pensar por que as pessoas gastam tempo precioso da sua vida brigando nessa rede social? A resposta é mais simples do que parece. O Twitter é um lugar onde várias pessoas com realidades diferentes convivem. E isso vai ocasionar em várias pessoas discordando de muita coisa. O que é verdade para mim pode não ser necessariamente verdade para você que está assistindo. E as nossas opiniões são determinadas pela nossa socialização primária e secundária. E é justamente aí que está o pulo do gato. Se a minha vivência não foi a sua vivência, muito provavelmente a gente vai discordar em diversos pontos. Imagina você que não teve as mesmas vivências que a minha, me encontrando no Twitter dando alguma opinião polêmica. Uma opinião que eu tive que colocar em 280 caracteres. Não vai dar uma coisa boa, você provavelmente vai discordar de mim porque a gente viveu coisas diferentes até chegar a esse ponto. E 280 caracteres é muito pouco para eu dar alguma opinião. Seria tipo a gente falar para uma pessoa que está fazendo a redação do Enem, fazer uma redação com 280 caracteres. Como eu vou expor a minha opinião sobre alguma problemática com tão pouco espaço? Vale ressaltar que não é só de diferenças que essa rede vive. O Twitter também é uma rede social de acolhimento onde várias pessoas que tiveram sua socialização parecida se encontram. É normal a gente ver comunidades de pessoas que têm a mesma luta na sociedade se encontrando e convivendo juntas. O Twitter colabora em juntar pessoas, algo que é legal até, porque dificilmente essas pessoas conseguiriam se reunir na vida real, e isso é muito legal e traz menos solidão. Mas por outro lado, isso cria duas coisas muito negativas. A primeira coisa é a dependência. O mundo real não é segredo pra ninguém de que ele é bem cruel, porque você nem sempre convive com as pessoas que você quer ao seu redor. E essa comunidade que você cria no Twitter, seguindo quem você gosta e convivendo com quem você gosta, pode te levar ao vício nessa rede social. Algo que não é necessariamente a sua culpa, porque a sociedade é ruim e por isso você pode se viciar no Twitter. Mas é algo que, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado e se adequar. Não é justo, nunca vai ser justo. Mas não podemos deixar nos viciar no Twitter e esquecer do mundo real, porque isso pode trazer pra gente problemas sérios, como se tornar um antissocial. Não é à toa que diversas pessoas usam o Twitter como uma espécie de confessionário e colocam todas as suas mágoas ali. E a segunda coisa negativa é que você e sua comunidade criada no Twitter vão se ver convivendo com outras comunidades. E isso vai ocasionar em brigas também. O que era uma briga de uma pessoa contra uma outra pessoa se torna uma briga de um grupo de pessoas contra outro grupo de pessoas. Porque são grupos sociais que vivem coisas diferentes, como o tradicional grupo de pessoas pobres contra pessoas ricas, por exemplo, sempre dá treta porque elas vivem coisas diferentes na sociedade. Ou seja, tudo de negativo no Twitter está relacionado com brigas. Isso não é curioso? O que faz ele ter sucesso é justamente um potencial de embates sociais e brigas entre as pessoas. Mas por que a gente, como sociedade, se submete a usar essa rede social sabendo que a gente vai brigar com os nossos semelhantes? A resposta disso é simples também. O ser humano, em sua grande maioria, gosta de brigar. Brigar é um dos poucos fatores que faz o ser humano extravasar todas as injustiças sociais que ele vive em outras pessoas. Vamos supor que você usa o Twitter e é da comunidade de pessoas pobres. Você, no mundo real, vai estar sempre amargurado porque o nosso sistema vai fazer as pessoas ricas ficarem sempre mais ricas e as pessoas pobres ficarem sempre mais pobres. E o que você pode fazer para mudar isso? Basicamente nada. E isso te dá uma constante raiva você não poder fazer nada para mudar isso. E você abrir o Twitter e ver pessoas abusando da sua riqueza e de certa forma debochando entre aspas da sua condição precária, vai te fazer brigar com essas pessoas. Se a gente não pode mudar a sociedade no mundo real, pelo menos brigando a gente deve poder abafar a nossa dor. É nessa pegada que eu acho que o nosso cérebro deve pensar. E lá no Threads, todo esse ódio ainda não chegou por lá e talvez nunca chegue. Ele tem um limite maior de caracteres, tem bastante gente da sua família que vai estar usando e vai estar vendo você chorar o dia inteiro se você usar essa rede social.
E por lá não tem principalmente esse fator de briga que o ser humano gosta muito. E é basicamente por isso que o Twitter vai ser eterno, porque as injustiças sociais vão ser eternas. E, consequentemente, as pessoas vão continuar brigando assim que elas assistirem essas injustiças expostas no Twitter. E isso é algo que é incentivado por essa própria rede social. Essa rede social te fornece uma espécie de acolhimentos psicológicos que o nosso cérebro precisa. Com a gente falando as nossas dores e desabafando naquele espaço, convivendo com pessoas parecidas com a gente, que vivem as mesmas coisas que a gente escolheu seguir e acompanhar, e brigando para tentar anestesiar o nosso cérebro que já tá maluco com as injustiças na sociedade. Coisa que o Threads não vai, ou talvez não possa, nunca proporcionar.